Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 651 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos na defesa intransigente da Constituição de 1988, indica o canal, um amigo, uma amiga. É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembrar que nós criamos os apoiadores do canal. O que é o apoiador? E seja membro apoiador do canal. O apoiador é aquele que apoia o canal na defesa intransigente do jornalismo democrático, independente, plural, de qualidade, num momento crucial e decisivo da história do Brasil, que é esse ano de 2022. É muito fácil para ser membro apoiador do canal, sendo apoiador. Só clicar e rapidamente você tem essa informação, em 2, 3 minutos você consegue escolher as duas formas para apoiar o canal. Algo muito simples, muito tranquilo, tá? No Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e temos também, para mostrar a nossa incrível modernidade, no TikTok, Marco Antônio Villa Oficial, vocês encontram, nós também estamos começando lá. Então, vamos em frente. Lembrar que, primeiro, postamos a entrevista com o professor Edmar Baixa, que acabou de publicar Um País de Contraste. O professor Edmar Baixa tem uma presença no debate político brasileiro desde os anos 60, né? Foi presidente do IBGE, participou do Plano Cruzado, foi um dos autores fundamentais do Plano Real, né? E aí fazemos uma conversa muito agradável com um grande economista que também é da Academia Brasileira de Letras. Acabamos de postar, é uma boa conversa, um bom diálogo, sempre com aquele objetivo de qualificar a reflexão sobre o Brasil, sair do mesmismo, na base do eu acho, e ter uma discussão de nível alto, né, e complexo, com grande pessoa. Nós já temos uma entrevista também já gravada, um grande sociólogo que também que tem uma carreira de mais de meio século, que nós vamos postar durante essa semana, com o mesmo objetivo, né? Vamos lá, né? Eu passei todo o noticiário aqui, a grande questão, nós estamos vivendo um momento ainda de confusão, porque os partidos os agrupamentos, chamar de partidos é elogio, porque partido político, no sentido lato no Brasil, você precisa procurar com uma lupa, né? Então, os agrupamentos políticos, eles estão tentando se encaixar, olhando primeiro para a eleição presidencial, né? E segundo para os 27 unidades da federação, 26 estados do Distrito Federal, e as composições para as assembleias legislativas, para a Câmara dos Deputados e para o Senado, que vai renovar 1/3. Então, a cada dia aparece um candidato a governador, a senador, a deputado federal. Então, é uma confusão danada. O que não há, como nós sempre apontamos, discussão de projeto, plano, ideia, nada. Aí é um deserto, para lembrar uma expressão lá do Rui Barbosa, um deserto de ideias. Não há absolutamente nada, o que mostra a pobreza do debate ideológico no Brasil e a insistência desse canal de remar contra a corrente, né? E dando sempre amplitude das diversas leituras sobre a conjuntura brasileira. É o que nós fazemos, mantendo o que é essencial à democracia, que é a pluralidade, é a convivência de contrários dentro da ordem democrática. Aí fui passando, e aí tem uma questão que é muito importante. A questão, claro, agora batendo de frente com a vacinação infantil, a vacinação geral, e em particular a questão da vacinação infantil. Ontem mesmo falamos da doutora Ludmila Jara, respondendo a uma deputada que falou uma bobagem, uma mentira, algo criminoso. Em outra, isso seria um escândalo. No Brasil, desses tempos sombrios, bolsonaristas, a pessoa escreve a maior bobagem e passa o tempo, ninguém fala absolutamente nada. Esqueceram, como se aquilo lá fosse algo sem importância. E aquilo leva à produção de fake news, de notícias falsas, portanto, e que leva à morte de pessoas. Porque nós não estamos discutindo, teoricamente, questões econômicas, estamos falando de vida. Então, quem replica, quem posta notícias falsas é tão criminoso como o Jair
Asmodeu Bolsonaro. Tá? Então, não tem conversa, não tem diálogo, porque referenda a morte. São pessoas que querem a sua morte. Então, tome muito cuidado, inclusive no dia 2 de outubro, olhe muito bem quem você vai votar, né? Porque isso decide, e nós vimos o que significou o processo eleitoral de 2018, hein? A draga que nós estamos agora. Então, a primeira notícia, estou usando a Folha, o governo Bolsonaro indicou aos estados que deixaria vacinas de criança na metade do caminho. É um absurdo. Contratou uma empresa problemática, vale lembrar, que não consegue nem embalar. Era coisa em papelão, tem as fotos, é um absurdo. E que quase que jogando as vacinas sem fazer a devida entrega, tal qual sempre foi feito no Brasil. Não deve ser esquecido que o Brasil é o país da vacinação. O país que mais vacina no mundo é o Brasil. E nós temos campanhas de vacinação de massa, no mínimo, sem exagero, há meio século, de grandes campanhas de mobilização, de rádios, TVs, mobilização de prefeituras, governo do estado, governo federal, todo mundo, há muito tempo. Isso nunca foi problema no Brasil. Ao contrário, o Brasil era um exemplo para o mundo. Só passou a ser problema quando tem negacionistas, tem os médicos, que tem de ir para a cadeia, os doutores Mengeles, aqui, igualzinho um médico nazista, né? Que produziram mentiras e continuam nos concessionários de rádio e TV. Insisto, ninguém é dono de rádio e TV, é concessão pública, né? Eu vi, inclusive, nem assisto, só dei a chamadinha de um deles que é um louco, deveria estar na cadeia, de um médico falando verdadeiros absurdos, sem nenhuma base científica. E a rádio que transmite sabe que aquilo é mentira, porque ela está dinheiro. Eles matam, fazem o que for por dinheiro. É gente sem honra, sem caráter. E que não pode manter a concessão do rádio e TV numa situação democrática. Nessa situação anômala que vivemos, eles ficam. Mas, no futuro, o Brasil, se você comparar o Brasil com a Europa Ocidental, o que nós temos de concessões rádio e TV não existe em nenhum daqueles países. Nossa, aqui virou uma bagunça, que foi aprofundada quando da votação do mandato do José Sarney na Assembleia Nacional Constituinte, né? Aí o ministro das Comunicações era Antônio Carlos Magalhães, uma figura impoluta, como nós sabemos, grande, republicana, né, com todas as aspas do mundo, né? E aí houve uma distribuição em massa de rádios e TVs e não há controle algum. Basta destacar que o ministro das Comunicações é um tal de Fábio Faria, um sujeito ridículo, patético, um que viajava com a namorada e a sogra com dinheiro público aqui no Brasil, e hoje é casado com uma das filhas do Silvio Santos, e que teve a semana passada com os gusanos, pega aí em espanhol o que é gusano, viu? Com os gusanos lá reunidos em Orlando, né? Ele está ao lado do tal de Alan dos Santos, que é foragido da justiça brasileira. Ou seja, você tem um ministro de Estado procurado entre aspas, porque o Bolsonaro não faz nada, porque ele é bandido. Nós temos um presidente marginal. Um ministro de Estado ao lado de um foragido da justiça. E aquilo foi visto como algo absolutamente normal. E todos, em nome de Jesus, claro, Deus no comando, né? É inacreditável. Então, essa questão de concessões, nós temos de bater nessa tecla. E é importante destacar, isso não significa, que é outra coisa que tentaram fazer no passado recente, controle social da mídia. Não é isso. Não é isso, é um controle da sociedade civil organizada discutindo essa questão, porque do jeito que está, apesar com a revolução hoje das redes sociais, tem outros meios de comunicar, etc., nós sabemos tudo isso, mas o rádio tem a sua importância, a TV tem a sua importância na formação da consciência cívica e da consciência republicana. E aí entra a Constituição, algo que eu sempre falo. Nós estamos aprendendo com tudo o que está ocorrendo. A Constituição tem que ser ensinada nos cursos, no ensino fundamental, no ensino médio, nos cursos militares, para não ter esses militares golpistas aí, né? Que é uma piada, uns que apareceram agora recentemente. Em todos os currículos militares está presente a Constituição. E, por que não, de você usar espaço no rádio e na TV para falar sobre a Constituição, sim. Tem um monte de asneira nessa sociedade da hipercultura de massa, que é um monte de idiotices. Por que não falar do que é a base da nossa sociedade, do ordenamento legal que é a Constituição, e do direito que você tem, que nós possamos avocar de alguma forma com a Constituição, e do que nós não podemos fazer? Isso chama-se educação política. Nós temos de elevar o nível da cultura política no Brasil, que é muito baixo porque tem todos esses problemas que eu ressaltei anteriormente. Então, o Bolsonaro contrata uma empresa que não está nem aí. E o Queiroz?
O Queiroz, que é pior que o Pazuello, hein? Quer dizer, você tem um sujeito pior que o Pazuello que está sumidinho, hein? Pazuello continua ganhando R$ 33 mil por mês em Brasília, numa função civil, é general da ativa, tudo que não pode. E mora num hotel de trânsito. Então, o Brasil é o único país do mundo com um hotel de trânsito, é um hotel de passagem. Tem um sujeito que mora lá há mais de um ano, né? E ainda tem um carro dado pelo Estado, blindado e com motorista. Só isso tem o Pazuello, que é um idiota, é um criminoso, responsável, durante a gestão dele, por 250 mil mortes. E isso nós não podemos virar essa página. Né? Isso é fundamental. Hein? Senão é melhor a gente não chamar mais isso aqui de país. A gente chama de ajuntamento e tal. E o Queiroz? Vamos a ele, que é uma outra grande figura. De acordo com a Folha, né, o Queiroz disse o seguinte: Queiroga R diz que 4 mil morreram por vacina. Olha, mentira! E essa é uma estratégia dos criminosos nazifascistas, bolsonaristas. Você coloca a mentira e depois você volta atrás, mas deixa sempre no ar que a mentira pode ter algum grau de verdade. Essa é a estratégia desses criminosos. Então, a matéria, a chamada é: Queiroga R diz que 4 mil morrem por vacina. Vigilância relata apenas 11 óbitos. De 4 mil para 11. Claro que é triste que tenham morrido 11, era bom que não tivesse morrido ninguém, evidentemente, mas de 11 para 4 mil. E qual é o sinal do Queiroz? Né? Queiroz, viu, só para explicar, é a relação com Herodes e a vacinação infantil, nascimento de Cristo, etc. Tal, só para lembrar, explicar isso para o Mala, porque o Mala não sabe isso. O Mala é um tremendo enganador. Né? O Mala fala nisso, de infanticídio. O Mala, que se diz profeta, em nome de Jesus, Deus no comando, por aí vai. Bem, e não paga imposto, né? Isso é importante. Você paga, eu pago, nós pagamos, mas o Mala não paga, porque ele é um homem de Deus, tá bom? Isso daqui é o sinal para não tomar vacina. Quando alguém vem e fala que morreu 4 mil, você vai pensar, pô, e alguém da minha família? E eu? Né? É mentira, mas a estratégia é sempre essa. E, para piorar, a FAB, a Força Aérea Brasileira, foi criada durante o Estado Novo. Imagina os criadores da FAB se visse a FAB de hoje. A FAB de hoje não consegue levar um cilindro de oxigênio para Manaus. Na crise de janeiro do ano passado, ela não conseguiu levar um cilindro. Sabe quem levou oxigênio para Manaus? O governo da Venezuela. É inacreditável. Aí você pergunta, se a FAB não consegue levar um cilindro de oxigênio, para que a FAB? Para quê? Para eles ficarem brincando de bater consciência, um dar medalhinha para outro, aquelas festas intoleráveis que eles fazem. É isso, para quê? Olha a notícia. Na FAB, 1.880 militares, quase 2.000, assinaram um termo para recusar vacina contra a Covid. Era caso de prisão. É caso de prisão. O regulamento disciplinar é prender. Mas não tem comandante da FAB. É um brigadeiro de festa infantil, rançoso. Né? Não tem comando. Isso daqui é uma bagunça. Lembra, agora vendo a notícia, me lembrei de 1958, pesquisando meu livro A Vida e Morte no Sertão, a História das Secas no Nordeste no século XIX e XX. E em 58, a FAB estava em insurreição da FAB, para lá, para cá, né? E querendo derrubar o governo de Juscelino Kubitschek. E, inclusive, tentaram 2 golpes, Jacareacanga e Aragarça, né? E acabaram fracassando. E eu vendo aquilo, teve um momento que foram presos uma centena de oficiais, uma centena. Eu falei, caramba, uma centena. A FAB era partido político, não era uma força armada, aquilo era uma bagunça generalizada. Depois tivemos momentos tristes da FAB, já com o brigadeiro Bournier. Escrevam aí no Google, brigadeiro Bournier, para ver quem era a peça que queria explodir o Rio de Janeiro. Né? Um sujeito também que estava à direita de Gengis Khan. Nossa, assim, horroroso tal. Né? E agora, eu achei que a FAB, em 30 anos de redemocratização, alguém tinha ao menos democratizado a FAB. Mas não. O lulofernandismo, e aí voltamos a uma questão analítica, passou ao largo, falou, não vamos colocar a mão nessa cumbuca, deixa coisa alguma. Para ter essa FAB, ela não tem nada. E olha o que eles estão fazendo. Quase 2.000 militares, não sei o grau de oficialidade, deve ser oficiais, provavelmente, né? Já para subindo na hierarquia, resolveram não tomar vacina contra a Covid. Como se eles decidissem e não fosse a Força Armada FAB. Quando você lembra, não sei se você prestou serviço militar, mas todo mundo tomava vacina, todo mundo. Isso que é absurdo. Então, para mostrar como o governo Bolsonaro foi minando, isso é fundamental analiticamente, hein? As estruturas
do Estado Democrático de Direito, foi minando as Forças Armadas, né? E isso vai ser uma das tarefas que o novo governo assumir, que é recolocar as Forças Armadas na tarefa constitucional. E, para isso, precisa modificá-las radicalmente. Primeiro, enxugar o contingente. Segundo, criar uma guarda de fronteiras. Terceiro, mudar os currículos. Quarto, mudar as promoções. Não é possível um exército, por exemplo, o exército tem um general de 3 estrelas, que é general de divisão, porque general é assim, 2 estrelas, brigada, né? 3 estrelas, divisão, e 4 estrelas, exército. Você fala, por que não a primeira? Porque a primeira é coronel, tudo bem? Entendido? Vamos em frente. A arma da intendência, o máximo que você pode é 3 estrelas, e o Pazuello chegou ao máximo. Dá para levar a sério um exército que tem o Pazuello como general de 3 estrelas? Em qualquer lugar sério, ele seria cabo. Cabo. Não. Aqui virou general. Não dá, então precisamos mudar toda essa questão de promoção. Está tudo errado. Desse jeito, não. Mas é perigoso no quê? Eles estão pensando que estão na época da Guerra Fria? Vamos dar golpe? Golpe em quem? Nós não temos... Tem um inimigo interno comunista onde? Pode procurar com uma lupa e não vai achar. Onde estão os comunistas? Só os loucos bolsonaristas. Vi um louco, né, que estava querendo prender o Bonner, eu falei ontem, e toda a equipe do Jornal Nacional, porque estava falando em vacinação infantil, ele achou que isso era um crime. O William Bonner e o Jornal Nacional falaram que era a importância da vacinação infantil e queria prender todos. É um louco, desequilibrado. E a juíza falou, né, que é isso, você está doido? Mas hoje os bolsonaristas são assim, é gente que está fora do campo democrático, que delira, né? Delira. Então, isso daqui é muito, mas é muito grave. E a estratégia do Bolsonaro é sempre falar e depois dizer que não disse, mas deixa no ar uma suspeita do que ele falou inicialmente, tinha um grau de verdade. Isso é fundamental nessa estratégia do caos, né? Aqui eu chamo de nazifascismo requentado. Não é aquele ainda, não consegue ter, obviamente, a construção intelectual, ainda bem, do nazismo alemão ou do fascismo italiano. E por quê? Porque eles são preguiçosos, vagabundos. É gente vagabunda, gente que não lê. Graças a Deus que eles são vagabundos. Graças a Deus. Porque se eles lessem, eles poderiam construir, teoricamente, uma visão de mundo. E nós, estaríamos fritos. Eu não estaria agora aqui falando com vocês. Mas como eles... um bando é mandrião para lá, mandrião para cá, um bando de vagabundos. Nós falamos mandrião que é mais educado, né? Eles não têm partido, não conseguiram construir partido, e olha, até na Presidência da República não construíram, até o tal de Unidade Popular, que é um partido de esquerda, conseguiu as assinaturas necessárias, que eu nem sabia quem era a Unidade Popular, sabia que estava criando, tal. Conseguiu, eles não conseguiram. Não tem organizações de massa, que é a essência desses regimes que eu citei anteriormente, não tem intelectuais orgânicos e não produz uma visão de mundo. Ainda bem. Então, por isso que a tendência dessa loucura é, a médio prazo, isso diminuir, quase desaparecer. Não vai desaparecer no total, porque vai ficar nas bordas da sociedade, apesar de toda a loucura que ele produziu. Mas só isso vai desaparecer se o novo governo e as instituições colocarem na cadeia os criminosos bolsonaristas. Isso é condição sine qua non, porque se você não pega o Ministério da Saúde, os médicos criminosos, o Bolsonaro, toda a sua quadrilha, concessionários da TV, empresários nazifascistas, né? Tinha um deles que depois na CPI, que participava de uma organização lá, que fazia propaganda contra a vacina, e por baixo do pano, eles estavam querendo ter vacina com propina. O sujeito foi depor 2 daquela organização terrorista, que é terrorista, que queria a nossa morte, né? Então, todo esse pessoal tem que ser julgado, porque se nós... Aí alguém vai falar assim, é retaliação. Não, não é retaliação, é justiça, porque não é uma discussão política ideológica, estamos falando de vida. Eles mataram 620 mil brasileiros. Diz o doutor Pedro Halal, já entrevistado no nosso canal, de cada 5 óbitos, 4 poderiam ter sido evitados, ou seja, aproximadamente 500 mil pessoas poderiam estar vivas. Aqui. Famílias que foram destruídas por causa deles. Eles são responsáveis. E eu não entendo como é que as famílias até hoje não entraram na justiça, demandando algum tipo de indenização. Não faltam provas estão aos montes, né? Que as pessoas morreram porque havia um plano maluco do Bolsonaro. Lembra da imunidade de rebanho, 70%? Era uma loucura, que lá não tinha base nenhuma. E foi matando as pessoas e atrasando a compra de vacinas. Recorde-se que em dezembro de 2020, de acordo com a CPI, os depoimentos mostraram isso, o Brasil seria o primeiro país do mundo a começar a vacinar em dezembro de 2020, caramba.
Nós tínhamos todas as condições para fazer isso, e não fizemos. E não fizemos, porque tem um governo criminoso e porque tinha gente querendo receber grana. Pô, e o Dominguete? Vamos lembrar, é que o Brasil esquece, né? Lembra do Dominguete, do cabo da Polícia Militar em Alfenas, que foi depor? O Dominguete era um coisa coitado, dava dó do Dominguete. O Dominguete era um cabo que, durante o período entre uma jornada e outra, ele corria para Brasília para intermediar a venda de medicamentos. E aí começou a vender vacina, que ele não tinha. Ele foi no happy hour, sim, naquele dia tinha morrido 1.500 pessoas, mas mesmo assim o Roberto Dias, que ninguém mais fala dele, hein? Que não é o Roberto Dias que foi quarto-zagueiro de São Paulo, foi um grande quarto-zagueiro, não. É o Roberto Dias que foi no happy hour, com o Dominguete e mais 2 criminosos. E isso já era 6, 7 da noite. No outro dia, às 3 da tarde, Dominguete foi recebido no Ministério da Saúde, menos de 24 horas. O CEO da Pfizer tentou dezenas de vezes chegar ao Ministério da Saúde e apresentar a proposta da Pfizer e não conseguia. E por quê? Porque a Pfizer não estava pagando propina. Pô, o relatório da CPI não pode ficar esquecido. Primeiro, tem de ser editado em livro, já falei 400 vezes. Segundo, tem de ir à Haia, entregar ao Tribunal Penal Internacional de Haia, claro. Ah, mas isso vai demorar para ser apreciado? Vai demorar 1 ano, 1 ano e meio? Pode demorar, não importa. Mas os crimes foram cometidos, tem de ser entregue. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, o que diz o Bolsonaro? É sempre essa estratégia. Você vê, não, eu não tomei, mas é um direito de qualquer um pode tomar, qual o problema? Mas tem efeitos colaterais adversos que são enormes. Então, percebe a jogada? E isso se repete. Essa semana ele falou diversas vezes assim, repetiu, fala, não, eu não disse isso. Aí falou da Anvisa, lembra? Não sei por que Anvisa, eu não falei nada disso, não sei porque o almirante respondeu daquela forma. Agora, só se tem algum problema por trás. Quando ele fala isso, primeiro que ele não disse, ele disse, e fala que tem um problema por trás, é algo que precisa ser escondido, que não aparece pela frente. Exato. E mostra a sua covardia, porque o almirante falou que ele é covarde, falou que ele tem de se retratar, chamou ele de covarde, e ele não falou nada. É inacreditável. E ainda, como ele é covarde, o que ele falou? Aí ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu não disse isso, mas o almirante está guardando. Eu espero que os funcionários da Anvisa, a diretoria, que está ameaçada de morte pelos nazifascistas bolsonaristas, entrem na justiça contra o Bolsonaro, porque ele tem de provar que a Anvisa queria receber dinheiro, que é o que ele insinuou o criminoso, né? É que ele vai em chapa brancas aí que ficam entrevistando e ninguém pergunta o que precisa ser perguntado, né? Porque nem da ditadura Vargas, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fez o que o governo nazifascista bolsonarista está fazendo. Isso nunca existiu. Nunca existiu. Registra-se. E aí, nessa história toda, vai para lá, vai para cá, aparece uma coisa aqui, parece outra coisa acolá, eu acho que vale registrar um jogador ridículo, chamado Alexandre Pato. Esse elemento, né? Nem cidadão, elemento. Esse elemento apareceu no Internacional e foi logo vendido para a Itália e tal. Aí deu um brilho de 2 anos, depois não jogou mais nada. Aí ficou rodando o mundo, mas com contratos excelentes, hein? Passou pelo São Paulo, pelo Corinthians, foi ao Japão, foi à China, voltou à Inglaterra, foi um desastre, voltou à Espanha, foi um desastre, agora está nos Estados Unidos lá. Bem, onde se joga algo parecido ao futebol tal, porque aquilo lá não é futebol que se joga lá. Mas tudo bem. Aí o indivíduo que mostra a baixa consciência política, cara que não tem a mínima consciência política, né? E olha, alguém que viajou pelo mundo, hein? Você teve em 3 continentes, portanto, teve tempo para ler, para estudar, né? Mas a primeira esposa dizia que ele passava o dia jogando videogame, né? Que já nem lembro da primeira esposa, só eu lembro, mas ninguém lembra. Mas tudo bem, ele passava o dia jogando videogame quando não fazia outras coisas que não era para fazer. Mas vamos deixar isso de lado. Bem, aí esse indivíduo, para mostrar como a baixa consciência cidadã, né? A diferença, por exemplo, com a democracia corintiana, lembrar 3 figuras célebres, né? O Sócrates, que lembrar Casagrande, e o Vladimir. O Vladimir é o jogador que mais jogou pelo Corinthians, né? Na história. E naquele momento, o governo Figueiredo, ditadura, colocando democracia na faixa ao entrar, anistia aos presos políticos, bandidos caçados, exilados, tudo aquilo, né?
colocando, poxa, virar a consciência política, né? E discutindo também questões afeitas ao jogo, a questão de não ter concentração, uma série de outras coisas. Mas isso era importantíssimo, ter consciência política, atuar no momento. Mas não, esse daqui é um bobão. O bobão disse o seguinte, fez uma postagem, estou citando a Folha de São Paulo, tal, de acordo com a Folha, a chamada vem assim, Alexandre Pato volta atrás após criticar vacina da Covid em apoio a Djokovic. É um tenista sérvio, né? Todo mundo sabe, todo episódio, tal, já virou até apelido, Novak Djokovic e tal, já tem muitos apelidos, é um sujeito reacionário, muito reacionário, já propagou a espalhar Covid, fez um torneio no ápice da pandemia, né? Portanto, sujeito horroroso, tal, e que agora deve responder comercialmente por isso, porque vai ter resposta comercial já dos patrocinadores, espero que tenha mesmo. Bem, depois de toda aquela palhaçada que aconteceu lá na Austrália, tal, aí diz o seguinte, o atacante Pato, atualmente no Orlando City, Estados Unidos, divulgou uma retratação após viralizar uma postagem que ele fez. Na publicação, o jogador com passagem do Corinthians de São Paulo chamou o imunizante de picada experimental. Não dá mais para falar isso, né? Picada experimental? Quantas vacinas tem no mundo? Quantos laboratórios? Quantos cientistas participaram? Quantos milhões foram vacinados? Quantos governos apoiaram isso? Picada experimental. E fez um comentário xenófobo ao se referir ao novo coronavírus como peste chinesa. Esse jogou na China, não jogou nada, enganou, hein? Peste chinesa. Olha o nível, olha o nível. Casado com uma das filhas do Silvio Santos, mais um. Casado com uma das filhas do Silvio Santos. Aí ele se referiu ao tenista sérvio como lenda do esporte e um herói a ser seguido no movimento de resistência contra o totalitarismo. Estão percebendo a inversão? Aí é 1984, do George Orwell, liberdade é escravidão, guerra é paz. Veja, eles falam que é totalitarismo proteger a vida e que eles estão agindo em defesa da liberdade, quando eles estão agindo para matar as pessoas. É o oposto. E o bobão, que é um tonto, né? O tonto postou isso. Aí o tonto, para mostrar quão firme ele é, aí ele pegou muito mal, e ele está pensando em dinheiro, evidentemente, né? Ele só pensa nisso. Aí disse assim, fala galera, agora a repostagem, vamos chamar assim, quero deixar claro a importância de todos os seres humanos se vacinarem. Eu tomei as minhas doses no exato momento em que fui liberado para tal. Ele tomou as deles. E acho importante que todos tenham essa consciência de se proteger e proteger quem está ao seu lado. Pera, ele tinha elogiado o tenista sérvio, agora que era um herói da resistência contra o totalitarismo. Olha como o homem, minutos depois, veja que é um homem muito sério, com honra, caráter, né? Grande pessoa, continua. Na postagem, eu quis valorizar os feitos humanitários de Djokovic. Eu conheço os feitos, fazendo todos os torneios, a contaminação, realmente você tem toda a razão. Perceba, ele volta atrás, é a estratégia dessa quadrilha. Volta e dá, né? E também todas as suas conquistas esportivas. Quando me dei conta de que colocações do texto não condizem com a minha maneira de pensar, aí assim apaguei. Quer dizer que ele escreve, é como se a mão ela tivesse um movimento próprio, independente do cérebro. Realmente é um caso de análise esse rapaz, né? Quer dizer, ele foi digitando sem que o cérebro, que presumo que seja dele, não seja emprestado, ele não pensasse. E a mão sozinha fosse digitando. Olha, ele não tem vergonha na cara. Esse pessoal não tem vergonha. Bem, o Mala teve 11 twitters apagados por falsidade, por mentira. E o cara continua na boa. 11 mentiras foram retiradas. E o cara, para ele, tudo bem. Vamos em frente. Peço desculpas, pois não são palavras que regem minha vida e maneira de pensar. Caramba, houve uma mudança radical em questão de minutos, hein? E reitero, todos temos de nos vacinar. Vacina salva vidas, eu estou completamente vacinado e torço para que possamos sair dessa o quanto antes. Isso daqui mostra muito bem a irresponsabilidade, né, dessa turma e dessa caterva, como nós bem definimos lá atrás, não agora, porque agora todo mundo chama o Bolsonaro de covarde. Bom, legal, mas o primeiro a chamar foi nesse espaço. Caterva também, os direitos autorais, precisa citar nota de rodapé, é daqui, né? Tudo isso nós mostramos aqui, e mostramos que essa é uma estratégia. O primeiro lugar que se falou do livro Engenheiro do Caos foi aqui, ninguém nem sabia que era o Diemplo, o primeiro lugar foi aqui, ninguém tinha falado, aí começaram a falar aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá. E aí você vê como que eles fazem, qual é a estratégia. Ele fala um absurdo, depois diz que não falou, mas deixa sempre um restinho de dúvida sobre a sua fala inicial. Isso sobretudo.
né? E eles têm essa forma. O Queiroz faz isso, o Bolsonaro, outros ministros. Agora, o Orcrim, é um Orcrim, todos vão fazendo isso. E as pessoas vão morrendo. Veja a Ômicron, o que está ocorrendo, a expansão, que é uma coisa terrível. E eles vão tentar aproveitar politicamente que não vai ter carnaval e muitas cidades vão usar isso nas eleições. Eles não têm princípios. Falando em eleições, vale destacar que vocês no Rio de Janeiro vão ter um grande candidato. Eu quase, se for possível, quero até transferir meu domicílio para o Rio de Janeiro, votar no Fabrício Queiroz, homem de reputação ilibada, muito educado, um homem sério, não se envolveu nunca com ações criminosas, nem com o escritório do crime do capitão Adriano, que foi executado pela polícia baiana e até hoje não foi dito, né? O que aconteceu, né? Eu queria saber, né? E os 13 celulares, o que tinha lá, não sei. E a segunda mulher já casou com outro, e já estava querendo ir para fora do país, tal. Bem, o Queiroz quer ser candidato a deputado federal, não quer pouca coisa, hein? Já quer deputado federal. Acho que vocês têm um grande candidato pelo PTB, ele já até escolheu o partido. Na verdade, o que está ali, não, o Queiroz não quer ser candidato a nada, o Queiroz não consegue, agora é um semiletrado, se ele tropeçar, cair no chão, ele não levanta, ele volta à posição dos ancestrais. Esse indivíduo, esse cidadão, ele quer, na verdade, pressionar o Bolsonaro em troca de dinheiro. Ele está dizendo para o Bolsonaro, a linguagem de criminosos, porque eles são marginais, ele e o Bolsonaro íntimos, há 30 anos, hein? Dizendo o seguinte, olha, eu fui gerente das rachadinhas no Flávio, no gabinete do Flávio, eu sei tudo, como você comprou com a segunda mulher em 10 anos 14 imóveis, com dinheiro vivo, eu sei, e a origem de peculato, desvio de dinheiro público é peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, só aí tem 3 crimes. Bem, a coisa toda, ele está dizendo o seguinte, eu quero dinheiro, eu estou cansado, eu não vou ficar me escondendo em Atibaia. Lembra que ele estava em Atibaia? Ninguém me lembra mais, né? Com um anjo, lembra do anjo? O advogado conhecido como Anjo, estava em Atibaia, e o anjo não sabia que ele estava lá. O cara vai no teu escritório, passa meses lá, e você não sabe. Inacreditável, eles acham que todo mundo é tonto, né? E esse Queiroz está dizendo para o Bolsonaro, quero grana, você tem grana, eu sei como é que você conseguiu essa grana, onde você guarda. Ele não vai ser candidato a coisa alguma, papo furado. E é a segunda vez, hein? E eu fui o primeiro a lembrar, primeira vez numa entrevista ao SBT, há cerca de 3 meses atrás, aproximadamente. Estranho entrevistar no SBT, não sei se num domingo, e ele começou a falar coisas ali que claramente era recado para o Bolsonaro, quero grana. Bolsonaro se fingiu de morto. Agora ele disse que quer ser candidato a deputado. Então, é muito claro o que esse indivíduo, esse elemento está querendo, que é um criminoso tal qual o Bolsonaro, os dois são da mesma laia, como se dizia antigamente. Bem, é isso, infelizmente a política brasileira hoje está tomada, parte dela, por elementos criminosos, mas é um processo histórico, isso muda, temos eleições dia 2 de outubro, e muitos desses que hoje aparecem nos jornais, vocês vão ver que eles vão sumir a partir de 2023. Várias vezes na história eu já vi isso, gente que desaparece, em certo momento tem poder, aparece em festas, depois some. E isso vai continuar ocorrendo. E só espero que dessa vez eles tenham a devida punição pela justiça brasileira, e não faltam crimes e tal. E os processos no Rio vão andar, porque ele não é mais presidente da República. Os processos no Rio não andam, hein? Até hoje o caso Marielle Franco não está resolvido. É inacreditável, né? Estranho o caso Marielle Franco, né? Até hoje. Vizinho do Bolsonaro, morava em frente, no condomínio Vivendas da Barra. Portanto, se conheciam. Lembra do quarto filho lá, que é um idiota chamado Jair Renan, que disse que namorou a filha do Rony Lessa, e quando perguntado pelo pai, foi mesmo? Ele falou, eu não sei, ele namorou meio condomínio. Puxa, o cara é um cara fantástico, Jair Renan. Maravilha. Em nome de Jesus, eles vão dizer que isso é família. Eu gosto quando eles falam que isso é família, eu adoro. Igual ele dançando com aquela periguete na lancha, aqui no litoral paulista, ouvindo o Proibidão do Bolsonaro, que é uma música, é uma letra linda, poética, para aprender nas escolas. As criancinhas, desde o primeiro ano, né, aprender aquele momento que identifica mulheres com cadela, que é uma coisa muito bonita, linda. E ele cantando ao lado numa periguete, numa lancha, cercado por quadrilheiros, dava medo, hein? Você considerava o pessoal da máfia gente boa, comparado àquela turma que cerca o quadrilheiro o Bolsonaro. Bem, esse é o momento, parte do movimento da história. Sempre tem de entender o momento como parte do movimento. Isso aí não é para todos sempre. A história é produto da ação dos homens, e, claro, das mulheres, evidentemente. E esse processo vai mudar.
Agora, e vai mudar, e esse espaço aqui também tem esse objetivo, de qualificar a reflexão, pensar, apontar caminhos e trazer sempre gente interessante para ser entrevistada, gente que contribui para a reflexão sobre o Brasil. É isso. Amanhã nos encontramos, só lembrando que se você gostou dessa e de tantas lives no meu canal, indica uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho avisa as novas postagens, as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilizem a página dos comentários. E olha, são milhões, em se somar, é fantástico o engajamento, olha que eu estou moderno, o engajamento de vocês no canal. Pô, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Lembro que nós temos a entrevista com o professor Edmar Baixo, grande economista, o primeiro PhD em economia brasileira nos Estados Unidos, o primeiro, hein? E ele conta grandes histórias, o livro dele é muito interessante, o papo de altíssimo nível, um grande economista tal, e que teve participação decisiva no Plano Real, que mudou a nossa história, hein? Um dia eu explico para os mais novos, que não conhecem o que foi o Plano Real, o que foi aquilo, algo revolucionário no governo Itamar Franco. Bem, e que deu tudo certo, algo que ninguém imaginava. O Mercadante disse que ia dar errado. Quando o Mercadante falou que ia dar errado, eu falei, vai dar certo, porque o Mercadante, quando ele fala, eu penso sempre o contrário, sabe? E sempre acertei. Quando ele falou que ia dar errado, eu falei, vai dar certo, e deu. Né? Estou esperando ele fazer autocrítica, vou esperar sentado, porque ele nunca vai fazer, eu não me esqueço, aqui a gente fala que é o canal da memória. Bem, lembra, não custa recordar, então nós temos as nossas entrevistas, lembrar que no Twitter é Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, no TikTok, quem diria, é Marco Antônio Villa Oficial, estou lá, coisa fantástica, e lembrar que, lembrar do meu livro, meu mais recente livro, né? Um País Chamado Brasil, a história do Brasil, descobrimento ao século XXI, tá bom? Só uma última questão, nós fizemos hoje o plantão, durante as semanas, daqui para frente, em dias alternados, né? Vai aparecer o plantão com algumas notícias mais importantes do dia que vamos explorar depois na live, tá bom? Hoje fizemos e é pela segunda vez, tá? Nos encontramos amanhã. Até!